Eu saio da igreja com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero parabenizar as mães que estão aqui hoje, por esse dia especial. Mãe é mãe o tempo todo, né? Então a gente tem que ser grato por elas sempre. Mas hoje é um dia que a gente pode ser um pouco mais explícito no amor que a gente deve ter em nossos corações por esse papel tão importante nas nossas vidas, para essa pessoa. Glória a Deus, que os irmãos, que as irmãs possam se sentir abraçadas em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Vamos nos colocar em pé para fazer uma oração, para iniciar o trabalho em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é grande, meus irmãos. Ele não dormita, Ele não dorme. E Ele está sempre atento às nossas necessidades. Mais do que isso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E os seus planos não podem ser frustrados. Amém? Oremos. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Jesus, não somos merecedores, Jesus, da Tua atenção, do Teu amor, do Teu cuidado. Mas Tu, na Tua infinita bondade, Tu nos concede esse dia, este momento, Jesus, para entregarmos o nosso culto racional. Que Tu possa receber como um cheiro suave as Tuas narinas, o nosso louvor, Senhor, a nossa atenção, Jesus, e nossa adoração nesse lugar. Que Tu possa abrir as portas de uma forma especial neste lugar, as portas do céu. Que Tu possa manifestar o poder do Teu Espírito Santo em nosso meio. Que Tu tenha liberdade, Jesus. Que Tu tenha liberdade de fazer aquilo que Tu queres e não aquilo que queremos. Que Tu tenha liberdade de falar o que precisa ser dito e não aquilo que queremos escutar. Que Tu possa, Senhor, preparar os corações e as mentes, trazer cativo a Ti, Jesus, para que possamos sair deste lugar diferente de que chegamos, Jesus. Para que possamos sair deste lugar cheios de Ti, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, tratados pela Tua palavra. Repreende, Senhor, as investidas do maligno, Senhor, que Tu possa quebrar o arco, quebrar os carros, Jesus, de Satanás, tudo que está trabalhando no mundo espiritual contra esse momento de adoração. Que Tu possa, Senhor, agora, Senhor, estar neste lugar e varrer longe daqui tudo aquilo que se opõe ao Teu poder, que se opõe à Tua vontade, em nome de Jesus. Opera nos louvores que se seguirão e abençoa este culto em nome de Jesus. Eu Te agradeço. Amém. Grupo de louvor com oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero primeiramente agradecer a oração dos meus irmãos. Semana passada estava bem ruim. Estive bem enferma, não pude estar no culto. Mas glória ao Senhor por me ter concedido hoje estar aqui com vocês. Vamos tirar agora esse tempo de adoração, vamos nos esvaziar de qualquer ansiedade, de qualquer inquietação, de qualquer pensamento, que não seja este momento adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Também quero pedir desculpa, porque muitos irmãos ainda não chegaram, não sei o que já aconteceu, mas... Glória. Vamos participar agora. Começamos com o culto ao abrir o culto. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar bonito. Nós vemos a Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Gozarei a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que do peito um fogo lavra e enxuga também o pranto. Nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Não tardes, pois desejamos que pureza em
és santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia. Convido a igreja, vamos tirar esse tempo de louvor, vamos adorar o Senhor. Aqueles que puderem estar em pé, aqueles que puderem tirar esse tempo, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vim te adorar, eu vim entregar o meu culto racional, amém? Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Is there Beseder des Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut, gewaltiges Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Playback, por favor. For ewig stehen wir vor dir, aus Gnaden dürfen wir uns nahen. For ewig stehen wir hier und beten an. For ewig stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Vor ewig stehen wir hier und beten an. A igreja junto? Aleluia. Estamos aqui, Senhor. Precisamos do teu socorro, Jesus. Precisamos te agradar. Alegrar teu coração, Deus. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Versehendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut, gewaltiges Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Vor ewig stehen wir vor dir, aus Gnaden dürfen wir uns nahen. Vor ewig stehen wir hier und beten an. Vor ewig stehen wir vor dir, aus Gnaden dürfen wir uns nahen. Vor ewig stehen wir hier und beten an. Queremos declarar, Senhor, que tu és santo. Não há outro além de ti. Aleluia.
Abre nossos corações, Senhor, para entrar em adoração ao Teu nome. Verfeste via folge aus Gnade dürfen wir uns nah. For verstehen wir und bete an. For verstehen wir folge aus Gnade dürfen wir uns nah. For verstehen wir und bete an. Com muito temor, muito tremor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em Tuas asas, Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da Sua graça, do Seu amor. Abra um pouco esse meu microfone, está muito fechado. Se o medo inundar meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu, e muito mais eu te quero, e quanto mais eu necessito ouvir Tua doce voz dizer: eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em Suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em Suas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba a Sua graça, do Seu amor. Se o medo inundar meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu, e quanto mais eu te quero, e quanto mais eu necessito ouvir Tua doce voz dizer: eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me,
o seu amor. Levíticos capítulo 6. Apenas o versículo 12 e o versículo 13. Vamos ler o que é que fala a palavra do Senhor. Fala assim o versículo 12. O fogo sempre ficará aceso. Em outras versões, arderá no altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não se apagará. Glória a Deus. E é assim ainda hoje, meus irmãos. Sabemos que o Antigo Testamento, ele figurava, ele era um reflexo, ele era uma sombra do que viria. Era apenas uma simbologia da adoração que Deus esperava. E a verdade é que o altar hoje são as nossas vidas. E a Bíblia fala que o fogo está aceso e não pode apagar. Se está apagado, tem que ser aceso. E o que é que ele fala, sacerdote, todos os dias? Ele colocava as coisas em ordem. E depois ele repete, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, te agradecendo porque Tu és grande, te agradecendo que Tu traz a Tua palavra aos nossos ouvidos e nós conseguimos provar, Jesus, como se fosse alimento. E nessa leitura nós já podemos sentir um pouquinho do gosto daquilo que Tu quer nos dizer. Nossa vida é um altar, Jesus, e esse altar precisa estar aceso, aceso continuamente. E para que ele esteja aceso, ele precisa ser organizado a cada manhã. Por mais que tenhamos feito ontem, hoje é dia de fazer mais. Por mais que em algum momento já temos feito alguma coisa para Ti, já temos disponibilizado nosso tempo e recursos, hoje é o dia aceitável para novamente organizarmos essas coisas, organizarmos a prioridade, Jesus, organizarmos o nosso coração, calibrarmos ele para que ele esteja apontado para o alvo que merece ser alcançado, que é Cristo em nossas vidas. Quando Tu estás em primeiro lugar em nosso viver, Tu, Jesus, cuida de tudo. Tudo mais é feito, Jesus, de acordo com a Tua vontade. E só assim podemos ter pleno contentamento e satisfação em viver. Tu és a vida viva. Então reina em nós e nos traz essa vida. Nos enche da Tua unção, Jesus, e nos mostra o que é ser felizes. Aleluia, que possamos crer continuamente no Evangelho, que o fogo do Evangelho esteja em nossos corações, que possamos ter Tu como primeiro lugar em nosso viver, que Tu seja o primeiro pensamento ao acordar e o último pensamento ao dormir, Jesus. Cuida de nós, cuida dessas famílias, cuida dessa igreja, cuida deste lugar, Jesus, com o Teu braço forte, com a Tua mão poderosa, Jesus, nos guarda e nos livra, Senhor, daquilo que tenta nos tragar para as trevas. Livra-nos de nós mesmos, de nosso coração torto, Jesus, de nossa carnalidade, de nossa natureza pecaminosa, Jesus, que possamos ver em Ti a luz, que ilumine e dissipa as trevas. Aleluia! Louvado seja o Teu santo nome, e eu Te agradeço. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Nosso pastor Renato acaba de chegar. É um grande prazer vê-lo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos escutar jovens cantando um hino, não é isso? Mas primeiro eu gostaria de fazer a leitura de uma passagem rápida, antes de recolher as contribuições para o culto de hoje. Salmo número 50. Salmo número 50. A partir do versículo 9 até o 14. Salmo número 59. Muito bem. Fala assim o Salmo número 50, versículo 9. Não aceitarei novilhos de sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois não são todos meus os animais do bosque e os gados aos milhares sobre as montanhas?
Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizer a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? E o 14, o mais importante para a oferta. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos com o Altíssimo. Outra tradução fala, ofereça a Deus com gratidão. Deus é dono de tudo, meus irmãos. Ele não está interessado exatamente no valor ou no que você vai ofertar. Mas Ele quer o seu coração grato pelo que Ele já fez. Em nome de Jesus. Que possamos ter essa gratidão hoje ao ofertarmos para a casa de Deus, para a manutenção do trabalho do Senhor. Em nome de Jesus. Jovens com oportunidade. O irmão José Elcio vai recolher as ofertas. E mudando um pouquinho a liturgia do culto, eu queria fazer as orações antes do recolhimento. Geralmente a gente faz depois de recolhido, não é isso? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela provisão que tu tem derramado sobre a vida de cada um aqui, Jesus. Eu te agradeço também pela consciência em seus corações, pela gratidão que eles têm, pelo que tu tem feito por nossas vidas. Que tu possa abençoar e multiplicar cada um, Jesus, conforme aquilo que eles têm colocado em seu coração. Que tu possa, Senhor, abrir as portas, abrir as comportas do céu e derramar ricas bênçãos em nome de Jesus. Que esse valor, Jesus, que essas contribuições possam ser multiplicadas e que sirvam para a manutenção da tua obra. Assim eu te agradeço. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. A Gabriela ainda está a caminho, também se atrasou. Mas estamos aqui para adorar a Deus. Amém. Que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
louvor é pro Dia das Mães, em homenagem a todas as mães. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo clima, né, irmãos, de homenagem às nossas mães, eu gostaria de convidar o departamento infantil da igreja para fazer uma homenagem em nome de Jesus. Okay. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já havia falado com a irmã Fernanda, antes de começar o culto, sobre fazer uma oração pelas mães, não é isso? Então vamos aproveitar a oportunidade, enquanto as crianças se organizam, para a gente ser mais
práticos e vamos fazer uma oração por todas as mães. Eu gostaria de convidar todas as mães para ficar de pé, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chama isso para frente. Então vamos, as mães, por favor, se puderem se colocar aqui em frente ao altar para receber essa oração, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E em seguida as crianças farão sua homenagem. Agora a irmã Fernanda vai empreitar uma oração pelas irmãs, em nome de Jesus. Mesmo que às vezes acaba com o nosso juízo, né? Mas eles são bênçãos. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Por primeiro lugar, por esse dia, Senhor amado, e porque nós conseguimos chegar até aqui, Senhor. Porque Tu nos abençoou, Senhor, com a chegada, Pai, na Tua casa, para juntos, meu Senhor da glória, Senhor, no mesmo espírito, no mesmo entendimento, na mesma direção, glorificar o Teu nome, exaltar, porque Tu és digno, Senhor. Rabaxéria, esse culto é dedicado a Ti, Senhor amado, e as nossas vidas, Senhor, é abençoada, Pai, quando nós entregamos o que é Teu, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, Pai amado, e dedicar esse momento, Pai amado, numa adoração verdadeira, profunda, porque Tu és digno, Senhor da glória. Obrigado, Senhor amado, porque Tu é o Deus que nos ajudou, Senhor, até aqui, cuidando dos nossos filhos, nos dando direção, nos dando paciência, também nos dando, Senhor, autoridade para poder falar, Senhor amado, quando eles estão errados, quando eles precisam acertar. É difícil, mas Tu tem nos ajudado. E a gente pode ver o fruto, Senhor amado, por mais que o inimigo tente, mas os nossos filhos, não são nossos, mas são Teus, Senhor. Porque Tu separou, e não importa onde eles estiverem, não importa o que eles estiverem fazendo, mas o que Tu determinou para a vida deles, assim se concretizará, porque Tu é um Deus de palavra, Tu não volta atrás, Senhor amado, e eu creio nesta Tua palavra, que a nossa casa serviremos a Ti, e ainda está de pé a Tua palavra, que é poderosa, para se fazer cumprir tudo aquilo, Pai, que está no Teu propósito. Então, obrigado, Jesus, por esse dia. Abençoa os nossos filhos, abençoa as mães, cuida do culto desta tarde. Abençoa o pregador, abençoa, Pai amado. Tudo que for feito aqui seja para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço. Mãe, mamãe, mãezinha, do teu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto amo mamãe. Nem todas as flores deste mundo têm o perfume igual ao seu. Nem toda a riqueza dessa terra tem o valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha, do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto amo mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha, do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto amo mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha, os seus passos me levaram até Jesus. A sua voz me ensinou a adorá-lo e o seu coração me ensinou a amá-lo. Eu amo você, mamãe.
Nem todas as flores deste mundo têm o perfume igual ao seu. Nem toda a riqueza dessa terra tem o valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu ia é neste dia lhe dizer o quanto amo mamãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu ia é nesse dia lhe dizer o quanto amo mamãe, mamãe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos a Hebreus capítulo 6. Agradeço a Deus que consegui chegar. Hoje o culto começou atrasado. Temos nos esforçado para ser pontuais. E evidentemente que hoje foi uma exceção. Mas agradeço ao presbítero Joel e aos demais irmãos a paciência. Nós paramos no versículo de número 2 de Hebreus 6. Nós falamos ali dos rudimentos da doutrina de Cristo, que é o ABC da fé cristã. E alguns temas que todo crente deve crer em relação ao arrependimento, de uma vida de pecado, a fé em Deus, a necessidade do batismo, a autoridade posta na imposição de mãos, por exemplo, no ato de consagrar obreiros, de orar para os enfermos, de expulsar demônios, também a ressurreição dos mortos e o juízo final, são alguns temas que o autor sagrado usa aí como a base da fé cristã. E aí, no versículo de número 3, ele diz que deseja continuar ensinando a igreja se Deus o permitisse, porque evidentemente tudo que nós fazemos é se for da permissão de Deus, se for da vontade de Deus. Se não for, a gente não faz nada. Jesus ensinou que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas hoje nós queremos retomar aí a partir do versículo 4. Esse texto do verso 4 em diante vai falar de apostasia, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Nós sabemos que Deus está sempre disponível para perdoar o pecado. É desejo de Deus perdoar o homem pecador. Nós, humanos, geralmente queremos ser mais do que Deus. Nós temos dificuldade de expressar ou de liberar perdão, mas Deus, ele é perdoador. A Bíblia diz que ele é um Deus que é tardio em irar-se, é longânimo, é grande em misericórdia. É evidente que ele não tem o culpado por inocente, ele não passa a mão no erro, é um Deus que trata o pecado, ele é um Deus que mostra onde está a ferida, mas também apresenta o remédio. Deus, o Deus que essa igreja serve, ele é assim. Ele está sempre disponível a tratar, a transformar aquele que deseja ser transformado e tratado por ele. Agora, aqueles que usam o pecado e domesticam como algo da sua própria personalidade, a esses está destinado tão somente à morte,
Porque o pecado mata. Mata o corpo e mata a alma. Então, aonde há pecado não confessado, o final é morte. Começa com a morte espiritual, a pessoa começa a ficar com um humor diferente, e aí diz que é transtorno bipolar, a pessoa fica meio irritada, e aí culpa quem está perto, culpa o clima, mas na verdade é um problema da alma, é um problema de si com Deus, de alguém que espiritualmente não está bem. Aí as pessoas vão colocando nomes. Eu não estou dizendo que transtorno bipolar, depressão, ansiedade é pecado sempre, mas o pecado não confessado sempre vai acarretar em problemas, em dores emocionais, espirituais. E depois isso começa a ser expressado no próprio corpo. Quando Davi não confessou o seu pecado, ele compôs o Salmo 82 dizendo que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos foram envelhecendo dentro dele. Ele foi secando por dentro. Com certeza o seu humor não estava bem. Até a sua fisionomia revelava alguma coisa que estava guardado lá dentro. Uma coisa que a pessoa perde logo quando está em pecado é o brilho do Espírito Santo de Deus. Ela fica logo estranha. E às vezes você olha para uma pessoa um dia e ela pode estar até assim, meio estranha devido às dores da vida, às lutas da vida, mas sempre assim é alguma coisa errada que está lá dentro, porque nós temos os nossos dias maus, mas no dia mau a gente corre para a presença de Deus, aí Deus transforma o dia, e se não transformar o dia, Ele transforma a gente e a gente fica bem. Mas os dias passam, as semanas passam, os anos passam e a pessoa continua carregada do que não presta, de um peso, de uma agonia, de um mal-estar. O problema é espiritual. E aí já se expressa no corpo. E se não for tratado, vai virar um problema eterno. Morte eterna. E o destino é o inferno. Então, para que isso não aconteça, para que ninguém chegue no inferno, interessante que Jesus ensina que todos estão destinados para ir para o inferno. Todo mundo já está indo para o inferno. A diferença é se converter, é deixar os nossos próprios caminhos para seguir o caminho de Deus. Aí eu passo a seguir o caminho do céu. Mas todo homem sem Deus está caminhando num trilho que vai dar direto no inferno. Ele não vai precisar fazer nada. Ele só precisa fazer o que ele gosta. Só precisa continuar a vida nos seus belos prazeres, fazendo a sua própria vontade. Não precisa fazer curso para aprender a ir para o inferno. Não precisa se matricular numa academia. Não precisa comprar um livro. Eu nem sei se tem livro sobre isso. Mas não precisa. Se tiver, nem gasta o dinheiro comprando para aprender como se vai para o inferno. É só você fazer o que você gosta. É só você seguir a sua própria vontade. No final, você vai parar lá no inferno. O inferno é o fim de quem vive uma vida regida pelas suas próprias vontades. Mas quem deixa de viver a sua própria vontade para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porém envolve renúncia, esse se converte. Conversão, mudança de rota. Eu deixo de seguir o caminho do inferno para seguir o caminho do céu, ainda que com lutas, com lágrimas, com preço, com peso, com dores, mas vivendo o consolo, o refrigério, o livramento, a bênção do Senhor Jeová. Deus está interessado em levar todo homem para o céu, mas o homem só vai para o céu se entrar num caminho chamado Cristo. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único modo de deixar de ir para o inferno e ir para o céu é assumir o trilho de Cristo Jesus através do seu evangelho, através da sua palavra. Então, todos nós estávamos caminhando para o inferno. Eu quero acreditar que todos nós estávamos caminhando para o inferno. Eu quero crer debaixo do sangue de Jesus que ninguém aqui está na rota do inferno. Eu quero crer nisso. Mas, pastor, o senhor sabe se eu estou ou não? Não tenho como saber o caminho de ninguém. Eu estou lutando para saber o meu. Agora, como pastor, eu ensino o caminho do céu. Porque como é que eu poderia ensinar o caminho do inferno aqui hoje? Era somente eu dizer aos irmãos: irmãos, olhem, quando vocês acordarem, não orem. Vocês nunca jejuem na vida.
Esqueça a Bíblia Sagrada, isso é um livro antiquado, obsoleto, ultrapassado, invenção humana. Viva a vida de festa em festa, viva a festa de café em café, de pizzaria em pizzaria, de amizade em amizade, até que você encontre o primeiro abismo. E aí precisa fazer mais o quê, pastor? Precisa fazer mais nada, porque um abismo chama outro abismo. Vai ser um amigo, vai ser um convite, vai ser um elogio. Irmãos, para ir para o inferno não precisa de muita coisa. Só uma portinha que se abre. E aí a gente começa. Mas é só uma amizade. É só um lazer. É só cultura. É só o século 21. É só a juventude. É só o prazer. Um abismo vai chamando outro abismo. E depois nós já estamos no inferno. E nem percebemos. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Uma outra versão que eu gosto mais diz que o céu é tomado com violência. Mas que violência? Que é isso? Deus é paz, é amor? Como é que o caminho do céu é tomado por violência? No original ali é violência contra mim mesmo. Lutando com o meu maior inimigo que se chama eu. Dentro de cada um das minhas irmãs e dos meus irmãos e de mim, tem uma coisinha aí que não presta para nada, só para pecar. É a minha e a sua natureza. Está aí dentro. Ela está aí dentro ainda. Agora, por misericórdia, o Espírito Santo ajuda a gente todo dia a calar essa natureza, a cegar essa natureza. Eita glória! Porque a velha natureza, ela quer olhar com o olhar da carne. Aí o Espírito de Deus coloca o colírio da palavra e diz, não, você agora vai olhar com o olho do Espírito. Glória! A velha natureza quer pensar com o pensamento da carne. Aí Cristo vai lá e diz, não, você agora vai pensar com a mente de Cristo. Vá, segure aí, segure essa mente podre, que não serve para nada. Eu vou colocar uma mente pura, uma mente sã, pautada na minha palavra. Esta natureza quer seguir o seu coração. Aí Deus vai lá e coloca, não, eu vou tirar o teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne que é regido pelo meu Espírito. E aí todo dia a gente vai mortificando a natureza pecaminosa. Interessante que no grego, quando escreve aos Romanos, aos Gálatas, quando Paulo fala aos Coríntios sobre a natureza pecaminosa, dizendo que nós devemos destruí-la, ele não diz para a gente matar o velho homem, matar a natureza, um verbo para falar de uma ação abrupta, de uma ação que acontece uma vez só. Ele usa a palavra mortificar. É a mesma palavra para um serial killer, matando aos poucos, cortando os pedacinhos. Uma pessoa que é linguaruda, que tem uma língua muito grande, maior que a boca, ela não deixa de falar muito da noite para o dia. Infelizmente não deixa, mas ela tem que aprender como a palavra diz. Vai mortificando a língua, vai cortando de pedacinho em pedacinho. Um dia fala muito, amanhã já fala menos. Aí tem uns que dizem assim, eu já pensei, já pequei, eu vou falar. Quem é pelo Espírito diz, não, Senhor, eu já pequei porque eu pensei, eu não vou pecar porque eu vou falar não, eu vou guardar para mim. E daqui a pouco, aquela pessoa mortificou o velho homem e agora vive uma vida espiritual. É assim, irmãos. A gente tem que ser mais santo hoje do que era ontem, tem que ser mais santo amanhã do que está sendo hoje, subindo a escada do céu com força, com suor, com lágrima, mas matando esta natureza pecaminosa e deixando que Cristo viva em nós, que Cristo reine em nós, nesta nova natureza, nesta nova criação que o Espírito Santo opera em nós. Porque nós deixamos o caminho do inferno e agora estamos indo no caminho do céu. É evidente que nessa caminhada nós podemos sofrer uma escorregada, nós podemos sofrer uma queda, mas nunca ficaremos prostrados, porque quando pecamos, o pecado não nos domina, nós não temos mais prazer no pecado, e aí o Espírito Santo opera um constrangimento, e nós dizemos, Senhor, tem misericórdia, eu falhei, eu errei, eu não quero errar, eu não quero ficar no erro, e aí este homem, esta mulher que pecou, não permanece no pecado, mas continua caminhando, continua seguindo a Cristo, porque o seu entendimento, ele agora foi iluminado. O versículo 4 diz que nós fomos iluminados. É o insight do Evangelho. Ou outra expressão sinônima, nós fomos esclarecidos.
diferente daqueles que estão no mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo está na cegueira espiritual. Se você pegar uma pessoa que está na cegueira espiritual, transportar ela para este tempo, para este culto, para ouvir esta pregação, ela vai dizer: que horas que esse culto acaba? Que chatice essa igreja, que monotonia. Olha esse povo sentado, ouvindo esse homem falar de coisas ultrapassadas, dizendo como eu devo viver a minha vida. Olha só, em alguns países isso é uma invasão de privacidade. Eu é que escolho como eu vou viver a minha vida. Eu quero perguntar, e não é para levantar a mão nem para dizer, mas será que tem alguém aqui iludido que acredita que você escolhe como você vive a própria vida? Se há alguém que vive essa ilusão, talvez essa palavra serve para destruir essa ilusão da sua mente. Se você pensa, acredita que você escolhe como vive a sua vida, você ainda não conheceu a palavra de Deus. Você ainda não entregou a sua vida a Deus. Porque quando você entrega a sua vida a Deus e descobre que ela nunca foi sua. Oh, mas pastor, se eu entreguei a Deus, é porque não estava na mão de Deus, estava na mão de quem? Quando não está na mão de Deus, não está na mão de um anjo de luz. Não está na mão de um duende, de uma fada. Quando não está na mão de Deus, obrigatoriamente está na mão do inimigo das nossas almas, do diabo. Ah, mas isso é uma percepção sua? É não. Jesus disse, aquele que está na minha mão, Jesus disse, aquele que está na minha mão, o inimigo não toma. Porque só tem uma pessoa que quer tirar a gente da mão de Deus para colocar em outra mão. É o inimigo das nossas almas. Então, minha irmã, meu irmão, se você vive a sua vida decidindo tudo pelo seu bel prazer, pelo seu querer, pode ficar certo que a sua vida está na mão do lado de lá. E poderíamos usar esse eufemismo, mas para que não fique nenhuma dúvida, a sua vida está na mão de Satanás. Não, mas olha, você pode olhar para mim, eu estou bem, eu estou sorrindo, eu estou passeando, eu estou desfrutando da vida, eu estou vivendo os meus melhores dias. É aí onde mora o perigo. É exatamente aí onde mora o perigo, quando nós pensamos que tudo está bem. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não percebam o real estado espiritual em que eles estão. E por mais que você possa dar uma palestra, você possa mostrar gráficos, figuras, você nunca vai conseguir convencê-los, porque o entendimento deles está bloqueado. Até que o Espírito Santo de Deus chega e ele, com o seu poder, tira o bloqueio. Quando ele tira o bloqueio, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que pensava que era a pessoa mais esclarecida do mundo, agora vê brilhar a verdadeira luz. E qual é a verdadeira luz? O versículo 4 diz, é a luz do evangelho da glória de Cristo. Paulo vivia esta cegueira. Paulo pensava que era o tal, que vivia o propósito da vida dele, combater o cristianismo, combater uma seita, até que o brilho do evangelho da glória de Cristo resplandeceu na mente dele, e a mente dele se abriu, e ele entendeu que, na verdade, aquilo que ele combatia ia se tornar aquilo que ele ia mais amar em toda a sua vida. Enquanto estivermos na nossa cegueira, não conseguiremos mudar a marcha, não conseguiremos mudar a rota, mas quando o brilho, o clarão do evangelho ilumina a nossa mente, nós saímos do charco de lodo, saímos do tremendal da lama, saímos dos embaraços, dos laços, do tropeço, para caminhar nas veredas da justiça, para caminhar nos caminhos planos que o Senhor tem determinado para cada um de nós. A grande pergunta que devemos fazer aqui nesta tarde é: eu estou andando nos meus caminhos ou nos caminhos de Deus para a minha vida? As minhas decisões são tomadas de acordo com a minha vontade ou com a vontade de Deus?
Quem é o chefe da condução da minha vida espiritual? Eu quero dizer que se é você mesmo, já sabemos que estamos trabalhando para o lado de lá. Isso é um eufemismo para neste século XXI não chocar as pessoas que ouvem o Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho nos ensina, e Jesus ele não tem eufemismo. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Então, quem não está com Jesus, automaticamente está com o diabo. Não, eu sou neutro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou é luz, ou é treva. E tem gente que é sombra e pensa que porque é sombra, Deus olha e diz, ele tem um pouquinho de mim. Quem está na sombra, está nas trevas. Eita Deus, no reino de Deus ou é luz ou é treva. No reino de Deus ou é carne ou é espírito. No reino de Deus ou é terra ou é céu, irmãos. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem uma escala de cinza. Com Jesus não tem uma aquarela. Com Jesus ou é ou não é. Ele diz, comigo é sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, disse Jesus. É de procedência maligna. Você quer ver se uma pessoa pertence verdadeiramente a Deus? A palavra dela é sim ou a palavra dela é não? Se essa pessoa vive em cima do muro, se essa pessoa é daquele grupo dos que se abstém de votar, o mundo ama ser neutro. Mas a neutralidade, na verdade, é uma camuflagem para quem, na verdade, está vivendo a vida contrária ao que é de Deus. Porque tudo que é de Deus é definido. Tudo que é de Deus é claro. Tudo que é de Deus é perfeito. Deus não trabalha com subentendido, com mal entendido, com enigmas. Os enigmas são dos deuses estranhos. O nosso Deus é o Deus da verdade. Glória! O nosso Deus é o Deus da clareza. O nosso Deus é o Deus que quando fala, a mensagem é completa. E o homem vive porque Deus falou e a sua palavra gerou vida. E é possível que alguém esteja caminhando neste caminho de aparente neutralidade. O famoso em cima do muro. Para não querer se comprometer com este ou com aquele lado. Sem saber que quando o muro cai, automaticamente ele está do lado oposto. E esse é o perigo para aqueles que pensam que podem agradar a Deus, agradando ao lado de lá, de entrar no caminho da apostasia. Apostasia, os irmãos sabem o que significa. É a negação voluntária da fé. É alguém que já ouviu a pregação, é alguém que creu, é alguém que praticou aquele conjunto de ensino bíblico, mas que um dia olhou para tudo aquilo e disse, isso tudo é mentira. Eu não quero crer mais nisso. É a apostasia. O apóstata, ele nega com veemência a fé que fervorosamente ele teve um dia. E o versículo 4 diz que quem provou este presente celestial, quem recebeu esta iluminação e quem se fez participante de Cristo e alimentou-se da sua palavra e recebeu as virtudes vindouras que estão preparadas para aquele que estão em Deus e recaíram mais uma vez, de maneira deliberada, e se assentaram no pecado, de maneira que preferiram viver no pecado do que na comunhão com Deus, é impossível que essas pessoas sejam renovadas para arrependimento. Não estou falando que é impossível receber o perdão de Deus se uma vez pecar. Jesus ensina que o perdão deve ser 70 vezes 7. Incluindo o perdão de Deus, eu acho que Deus tem perdoado a gente ao longo da vida mais do que 490 vezes. Talvez a gente não tenha precisado perdoar alguém essa quantidade de vezes, mas eu acho, eu não sei aqui, mas a começar de mim, com certeza eu já esgotei essa cota de 490 perdão de Deus. Se alguém tiver sobrando, puder partilhar conosco, com certeza vai ser uma vez. Não, pastor, acho que Deus me perdoa muito pouco. Eu vou morrer, ele não vai nem precisar usar essa quantidade. Então, você calcula quantos tem ainda de bônus para repassar, porque eu acho que tem alguns de nós que estão no saldo negativo. Mas Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia. Quando? Quando eu caio e não digo, mas isso é a minha identidade. Quando eu caio e digo, mas Deus me entende. Quando eu caio e digo, onde está o teu amor, Deus? Mas quando eu caio e digo, Senhor, tem misericórdia.
Olha, irmãos, tem pessoas que quando desagradam a Deus, elas ficam até constrangidas de vir ao culto. E temos que ter cuidado, porque isso é uma seta maligna, que o diabo às vezes solta na mente e diz, nem vai para ali que Deus não vai te aceitar. Mas isso é o temor de Deus. Isso é o temor de Deus que ainda está lá dentro. Tem pessoas que vivem em pecado e tomam ceia do Senhor e ministram nos púlpitos e pregam por aí, perderam o temor. Mas quem tem o Espírito de Deus na vida, quando falha com Deus, quando erra com Deus, às vezes fica até constrangido de até vir ao culto, de até levantar uma mão, sabe que está impuro diante de Deus, mas mesmo assim veio para a fonte, porque só tem aqui para se lavar, para se purificar. Eita glória! Senhor, eu pequei, mas eu não tenho outra pessoa não, Senhor, só tenho o Senhor. Eu fiz besteira, Pai, mas eu quero corrigir. Tem misericórdia de mim? E Deus vai estendendo a mão de misericórdia. E quando o diabo pensa que Deus vai nos maltratar, onde há arrependimento, há perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A mão de Deus sempre está estendida para perdoar, sempre. Mas quando eu peco e domestico o meu pecado, eu digo, não, isso faz parte da minha personalidade, Deus me entende. Não me julgue, Ele é Pai. Na verdade, nós estamos correndo o risco de entrar no caminho da apostasia. Porque Deus, irmãos, só tem nos dado o melhor. Primeira coisa que Deus deu a mim e a você foi a iluminação. Primeira coisa que Deus fez foi tirar a minha e a tua cegueira. Isso já é uma grande vitória. Porque a gente não depende de alguém para nos guiar. A gente agora vê o caminho e sabe qual é o caminho que nós devemos andar. E o diabo ama quem está cego, porque qualquer som, qualquer toque, a pessoa se confunde. Mas quem tem visão do céu não se confunde. Pode ser o profeta velho e a mulher de Jeroboão vir toda enfeitada, mas quem tem visão de Deus diz, eu sei que quem está falando é a mulher de Jeroboão. Eita glória! Não vai se confundir como Isaac que disse, eita, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Quem tem visão não se engana. O homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. E nós precisamos, meus irmãos, nesses últimos dias, de visão de Deus. Não é visagem de Deus, para não virar crente espiritualista, que sempre vê um algo, mas na verdade nunca está vendo nada. É aqueles crentes que não têm uma profecia, não têm uma visão, não têm uma mensagem de Deus, mas para se camuflar com uma aparência de pseudo espiritual, irmão, Deus mostrou algo, mas eu não vou dizer. Irmão, isso é uma coisa que eu não aceito, porque Deus dá mensagem a profeta para profeta falar. Os profetas, quando recebiam a palavra, diz assim, a tua palavra está queimando dentro de mim, como Jeremias. Jeremias que ser esses profetas de meia boca que tem por aí, que disse assim, Deus me deu um algo, mas eu não vou falar. Só que o dele foi ao contrário, ele disse, olha, tu estás me dando a palavra, mas eu não vou falar mais essa palavra. Eu estou com raiva de Deus. Porque toda vez que eu prego a tua palavra, só é cajadada, só é paulada, então eu não vou falar mais. Quando foi um dia, Jeremias disse, foi mais forte do que eu. Quando eu vi, queimou por dentro. Quando eu vi, saiu pela boca. Aleluia! A palavra de Deus é assim, irmão. E esses pseudo-espirituais que estão por aí, e meus irmãos, minhas irmãs sabem que é assim. Ah, Deus me deu esse algo, mas vai orar. Daqui a 3 meses eu lhe digo, não, irmão. Se tem mensagem de Deus, entregue, porque não é sua. Não é sua, a mensagem é do Senhor. E ela tem direção, ela tem endereço certo. Deus fala com o homem e o homem tem que viver. Louvado seja Deus. E se não entregar, é capaz de morrer com a mensagem dentro de si. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que recebeu esta iluminação, ele não é enganado, ele tem a mensagem, ele tem a palavra, ele provou o dom celestial. Tem gente que come, masca uma coisa, uma erva, um biscoito, um cookie, para poder ver duende, para poder ter miragem. A gente, irmão, só precisa dobrar o joelho e tem revelações do céu. Glória a Deus.
Tem gente que toma garapa. No Brasil tem aquela religião do Santo Daime, da ayahuasca, que é um alucinógeno amazônico, e eles bebem aquela garapa e deitam numa espreguiçadeira para ter visagem, e a gente não precisa tomar nada. Aleluia! Eita glória! A gente só precisa entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar ao nosso Pai Celestial. E o Pai Celestial que disse: clama a mim e eu te responderei coisas grandes e firmes, porque tu não sabes. Nós temos provado do dom celestial. Temos provado dos presentes do céu. Dom, a palavra dom, carisma, significa presente. Presentes que a gente nem merecia receber, mas o Senhor do céu deu para nós. Esse dom celestial inclui a salvação, a comunhão com o Espírito Santo. E por falar em comunhão com o Espírito Santo, o versículo 4 diz que nós nos fizemos participantes do Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, o tipo de barro que a gente era, a gente continua sendo o mesmo barro. Olha, Deus, ele só deu forma, mas a natureza continua ruim. Porque a gente pensa que quando a gente vem para a fornalha, que Deus molda a gente muda. A natureza está lá. Eu disse agora, a natureza está lá dentro. Está lá dentro. A gente está lutando para ela ficar adormecida. Só que ele colocou em nós algo novo. O tesouro é de barro, mas dentro tem tesouro, para que a excelência do poder seja dele. Então, o vaso é de barro, tem uma natureza ruim, tem algo da humanidade ali, mas o Espírito de Deus entrou dentro do vaso. Glória. Aí quando a natureza ruim quer aparecer, o Espírito diz: não, agora eu estou aqui dentro. Glória. Eita, Deus grande, né? Quando quer reinar o velho homem, o Espírito Santo está lá e diz: agora você pertence a outro. Aleluia. Você agora é de outra esfera, de outra dimensão. E o diabo sempre envia os seus emissários de outros lugares. Às vezes aquela pessoa que ele conhece há muitos anos e que diz: fulana, Mariazinha, não estou lhe reconhecendo. Que é isso? Cadê aquela mulher? Bota essa mulher para fora. Repreenda na hora. Diga: não, minha irmã, eu estou na base de jejum para botar essa mulher para dentro. Eita glória. Mas tem umas pessoas que vêm do inimigo para justamente tentar flertar com o nosso ego. Não, você não era assim. E a gente às vezes cai nessa história do inimigo e diz: eita, é verdade, né? Não, nós temos que nos alegrar. Você está me percebendo diferente? Muito! Glória a Deus! Dê um glória a Deus bem alto, se for possível. Se levante a mão, glória a Deus. Por que você glorificou? Você acabou de dar o meu atestado de nascimento. Você acabou de testemunhar a minha certidão de nascimento no Espírito Santo de Deus. Os irmãos aguentam mais um pouquinho, porque hoje a gente começou mais tarde. Os irmãos aguentam mais um pouquinho ou está doendo? Amém? Nem todos falaram, mas a maioria, né? Teve quórum. Eita glória! Eu estou, irmão, na base de jejum e na base de oração, para que o velho homem não renasça em mim. Porque eu agora sou participante do Espírito Santo. O que é do céu, Deus colocou dentro de mim. Tem do Espírito de Deus dentro de você, minha irmã, meu irmão. Olha, talvez a gente pode morrer. E pode acontecer de a gente não vir a experimentar determinados pratos que nós sonhamos em um dia experimentar. Poderemos morrer, talvez, e não usar um certo perfume que alguém diz que é dos melhores do mundo e a gente cria uma expectativa, quem sabe um dia eu tenho. A gente pode morrer e não vestir certas roupas, certas marcas, não é? Poderemos morrer um dia e não entrar em certos lugares que talvez a gente disse: meu sonho, uma famosa Disney ou coisas do tipo. Mas nós temos dentro de nós algo que compensa tudo desta vida e ainda da vida que há de vir. Se Deus nos der alguma coisa aqui, é bônus. É bônus. É bônus. Porque eu não faço apologia nem à pobreza, nem à riqueza. Eu vivo a bênção de Deus e sei que a igreja também é a bênção de Deus. Porque tem os materialistas que supervalorizam o que é material dentro da igreja, e tem também, não sei se são comunistas, se são socialistas, não é? Se são
católicos não regenerados, ainda da teologia da libertação, que fazem apologia à pobreza, que para ser crente tem que ser sujo, não pode ter nada. Se tiver alguma coisa, está adorando a Mamon. Isso não é Bíblia. Jesus nunca foi contra o dinheiro. Ele é contra o apego ao dinheiro. Então, quem tiver seu dinheiro, se você não for apegado a ele, esse é o problema. Dinheiro pode ter, irmão, e pode ter muito. Agora, se tiver apego a ele, aí deixou de servir Jesus e está servindo a Mamon. E Mamon é outro nomezinho para o diabo. Para não chocar muito, né? Mas é bom a gente falar o nome que a Bíblia ensina. Observe, se Deus não nos der mais nada, nós ainda estamos no lucro, porque a gente tem o Espírito de Deus em nossa vida. E sabe o que significa ter o Espírito Santo na nossa vida? É o diabo salivar, se é que ele tem saliva. É o diabo rosnar, mostrar os dentes, rondar, fazer plano, montar estratégia e não conseguir simplesmente fazer isso, tocar. E ele tem poder, ele tem pessoas para lhe ajudar, ele tem armas, ele tem armadilhas, ele tem exércitos à sua disposição, mas ele não consegue fazer só isso assim, ó, tocar. Ai, se ele pudesse tocar. Mas quem tem o Espírito Santo, glória, tem uma blindagem espiritual do céu, glória a Deus. E Jesus disse que aquele que está nele, olha, o maligno não lhe toca. Não tenha medo. Ele pode latir, rosnar, assobiar, jogar bomba, mas ele não toca, porque você agora tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem uma proteção espiritual. Vê que coisa tremenda? Agora vê como Deus faz. Deus dá uma proteção a gente excedente contra as coisas de fora, mas manda a gente vigiar com a proteção contra as coisas de dentro. Vigiar, por exemplo, com o coração. Não é? Deus coloca o Espírito dele para nos proteger contra o que é de fora, mas diz, ei, fica atento. Sobretudo o que se deve guardar, guarda a chave da tua casa, para o diabo não pegar. Não. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, os caminhos da vida. O Senhor está perguntando aqui a nós, onde estão as tuas vontades? Onde estão as tuas prioridades? Onde está o teu querer? Aonde é que está o teu prazer? Aonde é que você verdadeiramente se sente bem? Essas escolhas estão apontando para o seu futuro. Mas se você guardar o seu coração e dizer assim, Espírito Santo, toma ele também. Faz morada, me dirige, Pai. Quando aparecer uma amizade, me dá um sinal se é do teu agrado ou não. Até nossas amizades, ele seleciona. Quando eu começar a conversar assuntos, vai me dando uma direção para eu saber se é do teu agrado ou não, ó Espírito. Quando eu for ter o meu lazer, quando eu não estiver fazendo nada, que a minha mente parar, toma conta da minha mente, glória a Deus. Um dos lugares que o inimigo mais gosta de estar é na nossa companhia quando a gente está só. Porque ele sabe que quando nós estamos sozinhos, nós estamos sem distrações, e aí ficamos mais vulneráveis e propensos a ouvir a voz dele. Mas quem tem o Espírito Santo na vida, quando o inimigo pensa que ele está só, ou ela está só, glória a Deus, que ele chega para confundir a mente, chegasse atrasado, cão, eu estou orando, eu estou conversando com o meu amigo, glória a Deus, eu estou aqui recebendo orientações dele, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que possamos, meus irmãos, experimentar este relacionamento com o Espírito Santo. Deus tem nos tirado a cegueira, tem nos dado presentes do céu, tem nos dado o Espírito Santo, tem nos feito provar a boa palavra de Deus, esse alimento verdadeiro. Quem comeu esta comida não fica engasgado com as comidas enlatadas da terra, porque a palavra de Deus é pão, é água, é mel, é fogo, é martelo, é espada, ela é completa. Quem está satisfeito pela palavra de Deus consegue viver uma vida completa, íntegra, a verdadeira satisfação. Nós temos provado desta boa palavra.
E o Senhor tem nos dado as virtudes dos séculos futuros, ou, em outra expressão, o antegozo das delícias do céu. E isso acontece às vezes em alguns cultos, quando alguém canta, quando alguém prega, quando alguém se levanta numa palavra profética, quando Deus derrama a presença dele e a gente sente aquela presença assim e diz, eita, eu não sei hoje se a igreja subiu ou se o céu desceu, que é um jargão que nós usamos. Na verdade, isso é o antegozo das delícias eternas. Quando a gente sente no nosso quarto, na nossa casa, embora aqui tem uns que não sentem porque a casa dele é tudo menos altar de Deus, mas quando a minha casa, o meu quarto, o meu lar é um altar de Deus, lá também eu sinto esta presença. E também quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou no trem, quando eu estou ligado no céu, no meio da rua, que eu tenho até que me lembrar que eu ainda estou diante de homens carnais, terrenos. E eu digo, eita Deus, eu tenho até que me segurar, senão vão pensar que eu sou doido. Embora que este mundo vê uma pessoa falando com a planta e chama de cultura, mas uma pessoa falando com Deus é loucura. Este mundo vê alguém falando com um cachorro e com um gato e diz que isso é relacionamento. Mas orar a Deus é alucinação. Mas então me chamem de alucinado. Eu prefiro ficar com as delícias eternas do que com os pratos de lentilhas aqui da terra. Glória a Deus, né? Mas também não precisa sair gritando, pulando, chorando no meio da rua. A não ser que você já está nesse nível espiritual tão grande que não consegue se controlar. Mas é tão bom, irmãos. Você está dentro de um vagão de trem, dentro de um carro, num consultório esperando o médico chamar, em qualquer lugar, mas ligado no céu. E de repente, a sala do trono, quem já viveu isso sabe, desce. Que parece, irmão, que você parou no tempo. Ou então que você viajou no tempo e já está na eternidade. É Deus dizendo assim, olha, tudo que está na minha palavra é verdadeiro. Porque se tu, né, nessa natureza caída, nesse corpo frágil, nesse vaso de barro, está sentindo essa alegria, imagina quando o corpo glorificado, a gente atravessar os céus e chegar nas bodas do Cordeiro e vermos o Senhor com toda a sua glória. Nós não só vamos sentir, mas nós vamos viver as delícias eternas que estão preparadas para nós. O que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, o que nenhuma mente nunca conseguiu projetar, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o aguardam. Permaneçamos firmes, permaneçamos no caminho do Senhor. Não sejamos meros frequentadores de um culto dominical. Esta nação e tantas outras nações estão frias espiritualmente, porque as pessoas viram a igreja como uma mera agremiação dominical. Um culto como um mero programa semanal. E muitos restringiram a sua espiritualidade como um evento social a apenas aquelas 2 horas de culto. Em alguns lugares, 2 horas de culto já é uma invasão à minha privacidade. Você está tomando muitas horas do meu dia. 45 minutos de culto ou de missa é suficiente para que os homens continuem se enganando, pensando que eles estão com as coisas de Deus. Quando, na verdade, Pedro subiu aquele monte e provou das virtudes do século futuro. O monte da transfiguração de Mateus 17 foi Deus dando uma amostra grátis das virtudes dos séculos futuros. Jesus se revestindo de glória, a glória que ele tinha na eternidade. Moisés e Elias aparecendo. Pedro olhou para aquilo e disse, vamos ficar aqui? Já que a gente está na eternidade, vamos ficar aqui? Vamos entrar na eternidade até cabanas. A gente faz aqui um terreno de camping. Eu já providenciei até as cabanas, pai. Uma para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Mas Jesus lembrou que ele ainda não estava na eternidade. Não, isso aqui é só uma amostra grátis. Se permanecer firme, vai desfrutar de muito mais. O evangelho do Senhor Jesus é comunhão. O evangelho do Senhor Jesus é renúncia. Mas o evangelho do Senhor Jesus é desfrutar de delícias eternas. Não desses prazeres que duram um trago, um drink, que evaporam antes mesmo da duração acabar. Nós estamos provando da virtude do século futuro. E que Deus nos guarde para que não aconteça
que nenhum de nós venha a recair e voltar a ficar prostrado no pecado. Será que alguém que precisa, nesta hora, de um livramento de Deus para não ficar prostrado no pecado? Será que alguém que precisa de libertação de Deus para caminhar o caminho que o Senhor tem proposto para a sua vida? Eu quero convidar para vir aqui à frente. Você que talvez está tentando caminhar o caminho do Senhor, mas que está sentindo que a sua fraqueza tem lhe empurrado, tem lhe jogado para baixo e tem lhe impedido de avançar. O Espírito Santo de Deus está aqui para lhe levantar, para lhe estender a mão e dizer: eu vou lhe dar força para que você caminhe e ande na minha presença. Se alguém quer orar essa oração específica pela sua vida, se você está vendo abismos à sua frente, é importante salientar que oportunidades como essa nós chamamos de elementos da graça de Deus. Uma oração dessa, às vezes, muda o destino eterno de uma pessoa. Uma oração dessa. Parecem orações de mero ritual de culto, mas orações como essa mudam o destino eterno de uma pessoa. Será que alguém que quer fugir dos abismos da vida e andar em terra plana com o Senhor? Se houver, vem aqui à frente, iremos orar por você. As irmãs vão louvar o hino, como tínhamos pedido, e enquanto louvamos, se alguém desejar oração, vem aqui à frente, estaremos orar. Porque a igreja tem essa mania de chamar aqui à frente para orar. Não podia orar aqui onde eu estou, Deus conhece meu coração e me vê, porque isso é uma atitude de rendição, de quebrantamento, e no mundo espiritual isso tem uma grande importância. É eu dizendo ao inimigo da minha alma que eu não quero, evidentemente, seguir o que ele propõe, mas quero seguir o que o Senhor me propõe. É dando a Deus uma confissão pública de que eu quero fazer tão somente o que lhe agrada. E o Deus que recebe esta confissão pública, publicamente também mostra ao inimigo das nossas almas: aí você não toca, porque é propriedade exclusiva minha. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. E se alguém deseja oração, vem aqui à frente. Enquanto louvamos, com certeza oraremos pela sua vida. Vamos seguindo o nosso caminho, pedindo graça de Deus para que possamos chegar, irmãos, na Canaã celestial. Tenha as suas metas, tenha os seus planos de vida, siga a sua vida, mas tenha como meta chegar na Canaã celestial. Nós estamos andando no caminho que vai culminar na eternidade. É claro que isso aí vem de Epicuro, né? Isso não é novo, o diabo não inventou isso, é filosofia antiga. Os epicuristas dizem que não existe vida após morte, que tudo se resume ao aqui e agora. E depois a gente vai virar só poeira. E quando eu digo que não exige eternidade, eu fico à vontade para viver a vida como eu quero, porque não haverá prestação de contas. Mas haverá sim uma prestação de contas para todos nós. Uns serão chamados de desconhecidos de Deus, outros serão chamados de servos bom e fiel. É por isso que o Senhor tem nos dado momentos como esse, de elementos da graça, para que nós possamos ouvir a sua palavra, ser tratado por ela e, entregando ao Senhor o que é nosso, Ele com certeza cuidará. Para que naquele último dia possamos ouvir o Senhor dizer: vem, filho, para o reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua casa. Nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque tua igreja está neste lugar. Mas que nós sejamos igreja não só na congregação, que possamos ser igreja tua, noiva tua, em toda a nossa maneira de viver. Agrada-te de nós, Senhor. Encontra em nós corações quebrantados. Encontra em nós, Senhor, corações sinceros. Encontra em nós, Senhor, corações subordinados à tua vontade e o teu querer. Guarda-nos da prepotência, da soberba, da altivez, de pensar, Senhor, que nós somos alguma coisa, mas que possamos sempre reconhecer que nós não somos nada e que o Senhor é a nossa razão de existência. Permanece guardando cada vida em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Sua morte ali na cruz
carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. De pé como estamos, vamos orar pela vida da nossa irmã Lisa, que aniversariou dia 7, e também da Yasmin, né? E nossa irmã Juliana também, no mesmo dia também, não foi? De irmã Lisa, dia 7, quero convidá-las aqui à frente. Também Yasmin, completou 1 ano, me parece, primeiro aninho. Também estaremos orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida das nossas irmãs e irmãos. Acho que ali é a filha da irmã Riedja, hein? Deus abençoe, feliz em vê-la. Também Denise, mais uma vez aqui conosco. Profeta, glória a Deus, feliz em vê-lo. É bom estar em comunhão. Olha aqui, Sâmia, Raul, é uma bênção você estar aqui. Irmã Andréa, Deus te abençoe, glória a Deus, Deus abençoe.
irmã Adriana, orando sempre pela vida da irmã Adriana, sua família, o esforço que elas têm tido para estar aqui, adorando a Deus, cultuando ao Senhor conosco. Deus abençoe a todos, irmã Elinalva, irmã Cília, irmã Ana. Estou vendo ali 2 irmãs, estiveram aqui na festa. É uma alegria rever nossas irmãs. Uma delas ali é conterrânea, né? Luciana. Irania eu lembro. E Luciana também, eu lembro da... Ah, sim, é. Josânia é nosso, praticamente. Deus abençoe. Ágata. Olha, o pai da Yasmin. Glória a Deus. Que bênção. Feliz em ver-os aqui. Deus abençoe a sua família. É uma bênção estarmos na casa do Senhor. Para a meditação dos aniversariantes, o Salmo 84 e o verso 11. Eu amo esse versículo. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Quem diz amém? Presbítero Joel fazendo esta oração final. E depois do culto, irmãos, também tem janta. Glória a Deus. Tem um comes e bebes, né? Um coffee break para todos nós. Não, tem comida mesmo. Glória a Deus. Não é só bolacha, não. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos agradecer a Deus, porque Ele é grande em nossas vidas. Ele fala aos nossos corações, não é verdade? Senhor Jesus, estamos te agradecendo pelo alimento que Tu nos deste, Jesus. Grandes ensinamentos aos nossos corações, palavras que devem ser colocadas em práticas agora. Não podemos apenas escutar, Jesus, mas precisamos viver a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em Tua infinita misericórdia. Opera em nós que essa palavra traga frutos em nossa vida diária, não somente hoje, mas que ela encontre guarita em nossos corações, em nossa mente, e que ela possa, Senhor, mudar a nossa forma de ser, em nome de Jesus. Jesus, opera nas minhas irmãs que estão aqui, a irmã Juliana e a irmã Lisa. Jesus, abençoa esses aniversariantes, abençoa também a Yasmin. Jesus, abençoa, Jesus, essa igreja, guarda, livra todo o mal, abençoa o futuro. Jesus, traz salvação a esses lares, traz salvação a essa igreja, traz saúde, Jesus, que Tu possa habitar, Jesus, verdadeiramente em cada vida. Jesus, abençoa ainda essa noite, Jesus. Tu estás conosco, Tu continua conosco, Jesus. Tu podes fazer ainda mais em nossos corações. Guarda nosso retorno para os lares, mas então, Jesus, e abençoa a nossa semana. Ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu só esqueci de avisar que nós tivemos reunião com a diretoria para organizar alguns eventos do calendário, mas nós estamos dependendo ainda de respostas da administração da igreja local em relação aos horários que podemos usar, o tempo e tudo mais. Então, nós tínhamos até pensado já em uma data de vigília, em um estudo bíblico, mas nós estamos ainda dependendo de questões administrativas de uso do tempo. Então, os irmãos, fiquem orando para que Deus possa ajustar todas as coisas. Que a graça do Senhor Jesus, o grande e imensurável amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe.